Olá! Iniciamos mais um podcast Conversas Paralelas, um podcast sobre educação para educadores, para falar sobre os processos educativos e toda a engrenagem que nos traz, a refletir a educação como a principal responsável pelo processo de subjetividade dos sujeitos contemporâneos. E eu quero começar o podcast de hoje citando um trecho do meu livro favorito, que é Grande Sertão Veredas, que diz o seguinte: O Senhor saiba, eu, em toda a minha vida, pensei por mim. Forro, sou nascido diferente. Eu sou eu mesmo, diverjo de todo mundo. Eu quase nada sei, mas desconfio de muita coisa. O Senhor conceda, eu digo, para pensar longe, eu sou um cão-mestre. O Senhor solta em minha frente uma ideia ligeira e eu rastreio essa por findo de todos os matos. Amém. Eu inicio esse podcast de hoje com o trecho de Grande Sertão Veredas de Guimarães Rosa, porque eu acho esse texto muito sensível. Ele retrata a profundidade do nosso país, da nossa gente, do nosso povo brasileiro, principalmente eu me vejo como um povo, como gente nordestina, porque hoje eu estou aqui como poeta, músico, a sensibilidade em pessoa, mas a sensibilidade nordestina, essa sensibilidade simples, mas que fala, que canta, que conta a vida da gente, que fala sobre a vida da gente, esse povo nordestino, paraibano. E nós temos em comum o fato de sermos caririzeiros, conterrâneos de Santa Luzia do Cariri, fronteira, Serra Branca, Sumé. Somos essa fronteirice, né? Então, eu estou aqui hoje com alguém que eu admiro muito, tenho a maior admiração. Digo sempre a ele, eu sou a sua fã número 1, vou estar sempre na frente. E fico feliz de receber o poeta, compositor, cantor, músico, multimusicista, sanfoneiro, Josinaldo José, que é lá do nosso Cariri, e está aqui hoje para a gente ter uma conversa paralela, né? E eu queria, Josinaldo, já te agradecendo por você ter vindo, pela sua disponibilidade de sempre, pela sua sensibilidade que nos presenteia ali no nosso Cariri, na nossa região, né? E precisa, inclusive, eu já disse a você, que todos conheçam essa sensibilidade, esse talento. Eu queria que você se apresentasse e dissesse quem é Josinaldo José, essa pessoa que muitos precisam conhecer. É uma satisfação estar aqui, Kate, no Conversas Paralelas com você. E você já disse, eu sou um nordestino da gema, sou um caririzeiro de carteirinha, venho lá do Cariri, da gente, da nossa terrinha, né? E gosto disso, desde cedo, minha música, minha poesia, é isso. Sou apenas isso e não quero mais do que isso, tá bom demais. Josinaldo, eu acho muito bonita a sua simplicidade nas palavras, mas que é tão efetiva, tão como um punhal mesmo, assim, que entrelaça, a nossa alma. A forma simples que você fala, mas muito humana, muito sensível. E eu queria que você dissesse, que como essa veia artística, começa a ser germinada na tua vida, né? Eu conheço a tua história, eu sei que você é lá de Santa Luzia do Cariri, né? Quando eu digo a fronteira entre Serra Branca e Sumé, é porque Santa Luzia é um território de Serra Branca, né? A gente administrativamente está ligado à Serra Branca, mas a gente tem essa ligação amorosa e passional, com Sumé. Inclusive tem eu acho muito bonito, um texto de um amigo que eu tenho uma maior admiração e espero que esteja aqui muito em breve, Efigênio Moura. Ele tem um conto justamente de um personagem que morava em Santa Luzia e pegava a placa da fronteira, aqui onde começava Sumé e Serra Branca, e ele colocava para que Santa Luzia, ele mudava a placa, que é bem, bem
pouquinho Bem assim o próximo. espaço, mudava a placa e Santa Luzia começava a pertencer a Sumé. E eu lembro do meu avô, Manuel Guilherme, que ele tinha esse sonho, ele fez abaixo-assinado, fez toda uma ação política, porque ele tinha esse sonho que Santa Luzia passasse a ser de Sumé. E então a gente tem essa tripla, né? Cidadania, né? Santa Luzia, que é meio que independente ali, Sumé e Serra Branca são três cidades, três lugares diferentes, mas que a gente ama igualmente. Mas como foi que lá, ali naquele pedacinho de chão bem pequenininho, marcado por aquele quebra-mola que as pessoas, quando querem chatear a gente, diz que Santa Luzia é só o quebra-mola, como foi que essa pessoa encontrou a música, ou a música te encontrou? Dizem que a gente não procura a arte procura a gente. Então, como foi isso? Comigo foi exatamente assim. Primeiro, essas palavras é só bondade sua, né? Mas comigo foi assim. Eu que procurei a arte realmente, porque eu inventei de nascer filho de músico. Aí quando eu nasci, desde o ventre da minha mãe que eu já ouvia música. Meu pai era sanfoneiro de reconhecimento lá na região. E ainda hoje ele já faleceu, mas ainda tem o nome ficou sempre. E é isso aí. E seu Manuel, a gente não se fala em Santa Luzia para não falar em Eunice, Regis, Manuel Guilherme. Essas pessoas são que fizeram são parte da nossa história, é parte da gente, né? Você fala, né, do seu pai, Zezinho de Alípio, né, que todo mundo Isso. realmente conhecia o grande sanfoneiro. Mas como foi assim? Você disse, né? Eu sempre escutei, é, mas assim a gente tem grandes filhos de músicos que não seguem a carreira. Então, como foi que você assim? Às vezes, pelo contrário, os filhos querem seguir um caminho distinto do pai porque achava que aquilo roubava o pai, a presença do pai ou coisa parecida. Mas como foi que você assim diz, não, eu quero seguir isso, eu quero ser um sanfoneiro igual ao meu pai? Eu não disse, a vida que me mostrou que eu tinha que ser aquilo, porque é mais um exemplo lá, que eu sou eu e mais 7 irmãos, somos 8 irmãos, e nenhum quis. Então, era uma coisa minha que não foi assim, eu não tive por opção, eu tive, é uma missão mesmo. Foi isso. Quando eu pensei que não estava dentro e não tinha mais como sair. Que a música ela é assim, ela cativa a gente, às vezes ela deixa a gente um pouco desmotiva e tudo, mas a gente amanhã sempre é um novo dia. A gente às vezes diz, não, vou deixar tudo, vou mais fazer isso. Não, não está dando futuro, não tem isso, não tem aquilo, mas de repente vem uma ideiazinha e diz, não, vai fazer isso. E às vezes a gente nem busca inspiração. A nossa natureza já é rica de inspiração, você conhece muito bem lá e a gente aí vai surgindo as coisas e a gente vai fazendo o que não é, eu não faço o que eu quero. Eu faço alguma coisa que a natureza me dá, que Deus manda eu fazer e Você não faz o que você quer, você faz o que você sabe, né? pronto. Não, Porque eu não sei ainda, né? Mas a gente tenta aprender. Aí eu faço o que eu sei. Se ficar bom, ficou. Se não ficar, é o que eu sei fazer. Pronto, Josinaldo, mas assim, para além de músico, né, você compõe. E aí eu sempre coloco essa questão que você é um poeta, né? Você, inclusive a sua fala simples quando você está falando até de coisas cotidianas, né? Uma conversa sobre coisas banais, sobre a vida do povo, sobre qualquer coisa, você fala de uma forma poética, né? Você fala de uma forma sensível. Como foi que isso também te pegou? É isso mesmo, o meu modo de falar é porque eu gosto, eu me divirto com a vida. Viver é uma diversão, graças a Deus que a gente está vivo, né? E de mim foi assim, eu não sei também lhe explicar como começou. Eu sei que desde cedo que eu tinha a tendência já. Até eu criança mesmo eu já escrevia assim, sonhava em fazer uma música, só que eu nunca conseguia chegar ao final. Às vezes rodava, porque tem um mistério, né? A música ela tem que ter uma introdução, uma coisa legal no começo para você querer ouvir o resto. E tem que ter um fechamento, uma fechada para concluir o que realmente foi a mensagem. Que cada uma é uma mensagem, né? Às vezes uma mensagem cotidiana, às vezes uma mensagem de amor, às vezes qualquer coisa, mas todas têm. Então eu escrevia bastante. Só que eu não conseguia
concluir. Aí, quando eu tinha uns 13 anos, eu consegui a primeira. Quando eu consegui a primeira, aí na época ainda as gravações eram vinil, aí tinha um discozinho que chamava um Um compacto. compacto, Aí era. quando eu fiz uma, foi até instrumental. Eu disse, eu vou fazer outra e um dia eu gravo um compacto. Aí, quando eu dei fé, a outra veio. Que eu achava que depois que a gente fizesse 5 ou 6, não tinha mais ideias para fazer. Aí, em seguida, já veio a outra. Eu disse, não, então agora eu vou fazer mais uma, porque formam 4 e eu faço um compacto duplo. Quando eu dei fé, tinha 5. Aí, de 5, eu digo, não, vai ter que fazer ao menos 10 ou 12 para fazer um LP. E daí, aí eu vi que não é, a gente não faz do jeito que a gente quer. Se fosse assim, eram todas muito boas, né? E não são todas boas. Tu tem noção mais ou menos de quantas músicas tu já Não, não gosto de contar, não. não Mas gosta, tem não? bastante já, mas E quanto à poesia, eu nem sabia, assim, porque em si, uma música é uma poesia, mas eu não levava em conta. Meu negócio era música, música mesmo. Aí depois de muitos anos, eu bem com uns 30 anos ou mais, eu comecei a fazer umas letras de música que elas ficavam grandes. Aí eu digo, não, que eu não gostava, não sabia declamar bem essas coisas. Aí, como as letras foram ficando grandes, aí um dia eu tive a curiosidade de se uma música dessa declamada ela vai ficar bonita. Aí foi aí que começou realmente a poesia, a declamação, essas coisas. Porque antes eu me enfocava só em música. Tudo que eu fizesse era música. Toda poesia eu transformava em música. E hoje não. Hoje tem poesia que eu faço com o intuito de ser uma poesia, de ser uma declamação mesmo. Já tem a outra que não. A gente vai criando a música, que é até uma poesia menor, né? De menos letra, né? E o assunto também para fechar, para não ficar muito grande, que hoje em dia a música, se ela for muito comprida, o conversa é bem devagar, né? Bem pouco, Josinaldo, a nossa intenção inicialmente do podcast é sempre falar em processos educativos. E as pessoas, elas acreditam que os processos educativos, né, o senso comum sempre fala a educação como algo formal, né, algo vinculado à escola, algo e, na realidade, eu, pelo menos, acredito que a educação é muito mais que isso, né? E a música, a arte, de modo geral, ela educa de uma forma que desvincula-se do institucional, né? Então, eu sei que você é uma pessoa que fez os processos educativos, mas você está muito vinculado a essa educação informal, né? Esses espaços do convívio comunitário. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa história tua, a história mesmo, como a gente já conversou algumas vezes, quando você vivia ali no pé da serra como um moleque vadio, como você mesmo fala na sua música, né, que lhe descreve, até chegar a ser um aluno de um músico, né, muito importante em Sumé, que é o Maestro Tonheira. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho, contasse pra gente essa história, como o moleque vadio se torna esse músico, né, que tem a influência de Zezinho de Alípio, mas também tem a influência de Tonheira. Isso, é exatamente isso. Eu não conhecia Tonheiro, ele era amigo do meu pai. Aí, que o meu pai é um autodidata, entendeu? Ele não tinha muitas teorias, o negócio dele era prática mesmo. Ele fazia música também e praticava. Aí ele falou com o Tonheiro, que era o maestro da Filarmônica, Antônio Josué, lá na cidade de Sumé. Aí eu comecei a estudar partituras, teorias, essas coisas lá. Então, por isso, o meu vínculo, o nosso vínculo lá com o Sumé é muito, e o meu é mais, é paixão mesmo. Eu sou apaixonado por Sumé mesmo. Já que você fala da sua paixão por Sumé, eu sei que você tem uma música, né? E aí fica a seu critério se você quiser aqui dar uma palhinha de Moleque Vadio, ou a própria música que você fez em homenagem a Sumé, já que você falou desse lugar tão importante de Sumé na sua vida. Eu queria que você nos desse uma palhinha, né, para falar um pouquinho dessa sua relação, né, com é, é, a música expressando a tua vida, né? A música expressando os teus sentimentos. Então, se você pudesse nos dar uma palhinha aí, a seu critério de uma dessas duas músicas, eu gostaria. Então vamos lá.
Vamos fazer. Inclusive, essa de Sumé a gente vai fazer. Estou com um projeto aí de fazer um clipe agora para. Através da lei Paulo Gustavo, a gente já conseguiu e vamos fazer um clipezinho com essa música de Sumé. E o outro com o Moleque Vadio, inclusive, Sim. também. Que vai ser, no caso do meu projeto, vai ser Moleque Vadio, que foi a música citada lá. A gente Certo. vai. Eu vi, né? Você tá com alguns projetos com a Lei Paulo Gustavo, né? Então, Tô. além de cantor, músico, agora também, né, é produtor, né, de documentário sobre. Mas a gente fala do documentário depois. Depois. Isso. Vamos seguir, aí fica a seu critério se você quer Moleque Sumé, Vadio ou Sumé. você que sabe. Vamos falar, já que você falou do seu amor por Sumé, Sumé, e depois a gente pode, em algum Vou momento. fazer só o refrão para a gente não tomar muito tempo, né? E Tá depois, certo. quando tiver tudo pronto, a gente volta aqui e Pronto. mostra novamente. Ótimo. Sumé, Sumé, te carrego em meu peito, por onde eu andar. Sumé, Sumé, enquanto eu tiver vida, hei de te amar. Peço licença pra soltar meu canto e falar do encanto desse pé de serra. Bendita terra que gerou estrelas como Júlio Preto e o maestro Tonheira. Hoje é a minha menina dos olhos, Sumé, eu te adoro como você. Meu sonho é ver um dia em minha vida as Nações Unidas te aplaudir de pé. Sumé, Sumé, te carrego em meu peito por onde eu andar. Sumé, Sumé, enquanto eu tiver vida, hei de te amar. Eu pulei aí mais da metade, mas no clipe a gente faz tudo, né? Que o tempo aqui é pouco. Josinaldo, já que você tá com a sanfona aí, essa música de Sumé me emociona muito, né? Porque, de fato, a gente tem Sumé como sendo a nossa cidade, né? A gente tem essa relação com Sumé. Tem. Mas, assim, só eu quero deixar claro que só eu sou duplamente cidadã suméense, porque eu nasci em Sumé, então tem todos nos meus registros, mas a Câmara me deu um título de cidadã suméense, eu já sendo cidadã, né? Porque nasci. Eu digo isso num tom de brincadeira, mas agradeço demais a Antônio Carlos, que fez a propositura, Meu né? amigo. Porque justamente pela ideia de que, como eles têm a gente como sendo de Santa Luzia, né? Mas muitos de nós nascem em Sumé, o hospital mais próximo. Mas é emocionante porque é a primeira noção, assim, eu me lembro assim de uma excursão na alfabetização, que era a gente saindo de Santa Luzia para ir para Sumé, conhecendo o abrigo, né, lá dos idosos. Então, assim, essa noção de Sumé como o primeiro lugar mais distante da gente sair da nossa casa, né? Então, Mas já que você já está aí com a sanfona, eu queria que você falasse desse Moleque Vadio aí, que também, né, a gente tá propondo, né, com incentivo da Lei Paulo Gustavo, de fazer o clipe do Moleque Vadio. E eu queria que você falasse desse Moleque Vadio que a gente sabe no imaginário que é a sua vida, que é você. Falasse e cantasse o Moleque Vadio. Pronto. O Moleque Vadio é uma história, é minha mesmo. Ela tem muitas estrofes. Tudo que eu falo nela, ela vai falar de mato, que eu fui criado no mato com a minha avó. Eu sou mesmo do mato mesmo. Eu sou matuto de carteirinha mesmo. Aí tudo que eu falar aqui vão ser coisas que talvez os jovens até nem saibam mais o que é, mas foram coisas reais. Eu também não vou cantar ela toda, que é bastante comprida Tá também. certo. Então eu vou dizer... Fique à vontade. Um bisaco a tiracolo, baleadeira no pescoço,
o bucho cheio de garapa e uma vaquinha de osso, umas 8 ou 10 castanhas entufiadas no bolso. Hoje um mundo de saudade me matando pouco a pouco. A burrinca de um burana, um currupio de cabaça, no meu cavalo de pau. Toda tarde eu escripava, com medo da caninana. O mato abria e fechava, o pé batia na bunda e o vento chega açoitava. Uma gaiola no dedo com um chechel de bananeira, meu apito de taboca, o peão e a poneira, pular corda no terreiro, no claro da lua cheia, brincar de peinha quente ou jogar de bola de meia. Fui um moleque vadio, vivi sem eira nem beira, solto no oco do mundo, sem cabresto ou focinheira. Fui feliz e não sabia, me fartei de liberdade, hoje sou prisioneiro na cadeia da saudade. Falei até poneira, não foi? Mas é ponteiro, o peão, a ponteira. Mas tem mais partes, então eu já estou lhe pedindo espaço lá. Eu acho que no final de abril, maio, a gente vem aqui e já conversa mais, com tudo pronto já. Tá certo, Josinaldo. Parabéns pelas músicas, né? Mas eu queria que você falasse. A gente falou da influência que você teve de Zezinho, né? Do seu pai, e a influência de Tonheira. Mas, assim, se você quiser também botar, fica à vontade, pode. Mas eu queria que você dissesse a influência, assim, se você pudesse citar um músico, né? Para além de Zezinho e de Tonheira. Quem seria esse músico que você admira e que queria citar de referência na tua história de músico? Eu acho que até por influência do meu pai, que ele era muito fã de Dominguinhos, então eu me tornei também fã de Dominguinhos, porque do músico Dominguinhos você observando, você vê as entrevistas do Dominguinhos, ele não era Dominguinhos, era a humildade em pessoa, então aquilo me chama muita atenção. Assim, um músico com o potencial de Dominguinhos, e meu pai era muito fã, eu acho que talvez seja até isso também, que eu queria muito seguir os passos do pai, porque, como eu falei no início, dos meus 8 irmãos, nenhum quis. Aí só eu que... Interessante, você fala dessa questão de Dominguinhos, que ele tem uma ascensão, né, assim, nacional, né, conhece, mas não, ele é uma pessoa muito simples, né, como Parece que se tá aqui... não tivesse parece, grandes transformações em relação ao olhar sobre a fama, sobre... isso. A Né? fama ficou para depois. Ele sempre... primeiro ele era gente, era pessoa, né? Era humilde, que a gente vê ele na hora de ajudar o pequeno, ele não pensava duas vezes. O pensamento só era em ajudar mesmo, não tinha outro pensamento, não. Então você é uma pessoa, eu percebo, né, Josinaldo, muito apaixonado pelo cotidiano dos nossos interiores, né? Principalmente ali no nosso território, né? Você canta as pedras, você canta o verde, você canta o azul. É, Tem algum poema que você queria falar para refletir esse nosso lugar? Tem sim, eu me identifico muito com essas coisas, com as coisas nossas, né? Porque a gente analisando a nossa natureza, né? A gente é muito rico mesmo em tudo. Porque a coisa mais simples que tiver lá no Cariri da gente vale, não tem nem dimensão de valor. É uma pena que a gente ainda não tem, a maior parte não tem aquela visão politicamente, vamos dizer assim, não tem aquela visão do saber do potencial da gente, mas quando a gente nota aquilo, quando a gente vê alguém de fora lá, que parece que está no paraíso, que realmente está no paraíso. Então eu tenho vários, né? Porque também o meu ponto forte é falar da minha natureza, falar de pessoas, falar de paz. A gente precisa disso. Eu posso citar um trechinho aqui, uma poesia minha que eu gosto bastante, que ela fala muito de mim mesmo, assim. Do jeito do moleque vadio também.
Retrato falado. Retrato falado, ela diz: matar morcego de vara, pegar vem na dormida, destambocar na descida num pneu velho de carro, fazer vaquinha de barro por riba dos tabuleiros, tanger galinha em puleiro, procurar ninho de perua, de vez em quando ir na rua para fazer algum mandado. Assim foi a minha infância, isso é meu retrato falado. A rede que eu navegava era a rede que eu dormia. Mas na noite que eu mijava, a madrugada crescia, que o cabritando com frio, as horas vão dando cria. Eu dava graças a Deus depois que o galo cantava, porque dela eu pinotava com os olhos arremelados. Assim foi a minha infância, isso é meu retrato falado. Armar quixó, fazer fojo pra moto pegar preá, correr atrás de gambá, atirar pedra em timbu, sair caçando lambu abaixadinho pelo chão, gritar dizendo: avião, traz um menininho pra eu, dar sapecada em pinhão do bicho ficar rachado. Essa foi a minha infância, isso é meu retrato falado. Cantei como um passarinho, voei como um sonhador, vivi como um índiozinho, um escravo sem senhor, dando tibunga em barreiro, me atrepando em embuzeiro, comendo resina e mel. Eu acho que eu fui criado numa beirinha do céu e recordo emocionado que assim foi a minha infância. Isso é meu retrato falado. Parabéns, Josinaldo. Talvez muitas pessoas que vão nos ouvir, né, assistir esse episódio, não entenda, né? Não entendam, Não entenda do que a gente está falando, mas eu acredito que as pessoas que nasceram há 40 anos para trás, né? Eu acho que eles entendem bem. Entendo. Nasceram no interior, né? Nasceram em zonas rurais, né? E até em cidades interioranas mesmo, que mesmo não sendo zona rural, na parte da zona urbana, são cidades muito entornadas por espaços rurais. Isso era o nosso cotidiano. Esses dias eu estava lá em Serra Branca e começou a cair Tanajura, né? Tá na E jura. aí não tem como a gente não lembrar de, correr, de tentar pegar tanajura, de comer tanajura, né? Mãe não deixava a gente comer tanajura. Eu tive esse trauma, nunca comi e nem tive coragem de comer agora. Agora. Mas é uma experiência, né, que você falou uma coisa muito importante. Na minha infância, eu não valorizava onde a gente morava, né? Eu tinha como assim tanto lugar para nascer e eu nasci aqui, né? E depois que eu vim embora, que eu comecei a estudar, eu percebi, né, como aquilo era valioso e como eu não tinha dado valor. Inclusive eu fiz esse caminho de volta, né? Hoje dos espaços, do lugar que eu gosto de estar é no Cariri, né? Quando qualquer feriado, qualquer folga, é para lá que eu corro. É para lá que eu tenho a impressão de que eu volto para um ventre, né? Assim, é lá que aquelas pedras é como se ela tivesse reafirmando o quanto a gente é forte, né? Aqueles cactos, aquelas macambiras que falam muito da gente, que nos cortam, mas elas deixam a gente fortes. Então, assim, você canta algo que quem é do interior, né, que quem é dos nossos interiores aqui da Paraíba, principalmente do Cariri, ali onde tem tanta pedra, né, vai entender, vai sentir o que você está cantando. E uma coisa importante é que as pessoas, principalmente da nossa faixa etária, são pessoas que foram embora, né? Muitos não voltaram, alguns acabam voltando, mas fizeram a vida no sul e sudeste, no sudeste principalmente, como sendo o lugar de sobrevivência, o lugar que teriam vidas melhores, né? Fizeram essa ida, né? Foram embora, mas assim, muita gente como você, por exemplo, preferiu não ir, preferiu Isso. ficar, né? E o que foi que te fez querer ficar e não ir? Olha, Kate, eu já senti tudo que você sentiu, eu já senti, entendeu? Assim, de achar que não tinha sido legal. Hoje não, hoje o cara diz. Porque você sabe que todos, hoje em dia, a gente vai nascer numa maternidade, quem tem
30, 40 anos já veio de maternidade, mas eu não. Aí o cara diz, você é de onde? Eu digo, eu sou de Santa Luzia, que eu nasci em Santa Luzia. Eu não fui nascer em Sumé, eu não fui nascer em Serra Branca. Eu nasci em casa ainda. Isso significa que eu já estou com alguns janeiros, né? Mas eu nasci em casa, então eu sou de Santa Luzia e não vou sair de lá, não. Vou ficar lá. E quanto ao jovem, como você falou lá no começo, eu até convido o jovem, dê uma pesquisadinha, você vai ver o que é coisa legal. Porque hoje os meninos não sabem mais o que é uma ponteira, um peão, uma burrinca, como eu falo lá no Moleque Vadio. Que são coisas, eram brincadeiras bem divertidas e que você pode ver que aquilo era como se fosse a vitamina que nos trouxe até aqui e que faz a gente, ela traz a facilidade da gente encarar o cotidiano de hoje. A gente é bem mais forte por causa disso, porque a nossa vida lá que foi bem mais difícil, mas significa que a gente também não é muito fraco, não, porque chegar até aqui já sabe que as coisas naquela época, há 20 anos atrás, não eram tão bonitas como são hoje. Hoje é maravilha, hoje é o paraíso, né? E o jovem que ele puder dar uma pesquisadazinha, ele vai se encantar e não vai mais deixar de pesquisar coisas novas sobre essas coisas do nosso Cariri, do nosso Nordeste, do sertão, né? Eu acho que a forma com que a gente foi criada, a nossa infância, né, nos possibilitava ter músculos, né, músculos no corpo e na alma, Na né, alma, porque a gente vem de uma dureza, mas uma dureza com muita poesia, né? Não é, eu acho que não é romantizar a pobreza, mas é a gente entender que aquilo não era não pobreza, era pobreza. né? Era entender Nunca que aquilo foi. não era pobreza. A gente só tinha falta de dinheiro, mas a gente tinha comida porque a nossa própria terra nos dava essa comida, né? Principalmente quando chovia. Eu lembro que a gente mudava drasticamente em tempo de manga. Todo mundo engordava em tempo de manga, né? O feijão que a gente mesmo plantava, o milho, a mandioca, a melancia. Então, não nos faltava alimento. A terra dava, a A gente terra. cultivava a terra de uma forma, a gente tinha um cuidado, uma relação com a terra. E eu acho que você diz assim aos jovens, pesquisem. Eu acho que precisa as escolas, sabe, trabalhar com patrimônio cultural, histórico-cultural, entender a nossa história, né? Principalmente as escolas das redes dos municípios do Cariri. Entender que eles precisam trabalhar com um patrimônio histórico-cultural, educação patrimonial, para que essas crianças, esses jovens, eles conheçam as suas histórias, os seus potenciais. Eles precisam de uma educação contextualizada para a convivência, inclusive com o nosso semiárido, e eles a partir disso eles vão perceber a riqueza, né, que nós temos, né? E aí não é riqueza só de pedras, porque nós temos também pedras preciosas, né? Mas é a riqueza que vai muito além do dinheiro, né? A paz, o tempo que parece que passa mais devagar, né, no nosso Cariri, com mais lentidão, aquele céu quando as nuvenzinhas, o céu tá bem azul e aparecem as nuvenzinhas perdidas, né? Não existe céu mais bonito. O pôr do sol que eu acho os mais bonitos, né? E isso desde o Pai Mateus, que é lá próximo, até o pôr do sol na Serra do Saco, o pôr do sol na Serra do Campo, na Serra do Jatobá, que a gente precisa mostrar para o mundo que a gente tem o pôr do sol mais bonito, a gente tem na nossa concepção, né, um nascer do sol lindo, um céu diferenciado, as maiores pedras, né, como por exemplo a pedra do Jatobá. Então, coisas que a gente precisa dizer, não, isso é nosso e a gente vai valorizar. Eu concordo com você plenamente, porque e vejo que realmente as escolas elas têm muita força nesse sentido, mas falta ainda lá, eu vou falar da nossa região, é a visão política, a visão dos políticos em si, entendeu? Agora as escolas, nós temos exemplos lá agora. Em Serra Branca mesmo entrou um secretário de cultura, de educação e cultura que tem feito um belíssimo trabalho, uma coisa diferente, onde ele introduziu música ele
trouxe o coisa lá da As oficinas de as música, oficinas as, que as a escolas escola passou a ser integrais, integral, aí ele introduziu isso a construção do e, inventário também, né? o que isso trouxe de benefício de muitas pessoas que não sabia que a gente tinha aquilo, aí hoje já começa a saber e os meninos também, porque a gente vê que de repente tá faltando alguém mostrar para eles. Tá faltando alguém que chegue lá e invista naquelas crianças que eles são muito bacana mesmo. São evolutivos demais, os meninos. É uma boa referência que você fala. Eu queria até também, né, reforçar, né, a sua fala. Serra Branca, né, a Rede Municipal de Serra Branca ganhou o prêmio LED, né, da Fundação Roberto Marinho. A professora Jane, que é a idealizadora De do onde? projeto De onde? do Jericó, né, Sim, do um Jericó. sítio lá que a gente vendo assim de fora, alguém não daria nada, mas a Pois gente é. ganhou e É, tá lá. então é uma coisa muito importante, né? Jane veio aqui, ela não tinha saído o prêmio ainda quando ela entrevistou, mas é um trabalho lindo, feito pela comunidade, com uma professora da comunidade, né, que ama a sala de aula. Então eu queria aproveitar e dar os parabéns à Jane. Ela veio aqui, logo após saiu o resultado, né? Ganhou o prêmio LED. A Paraíba ganhou 2 prêmios LEDs esse ano, né? Um de Esperança e outro de Serra Branca. E você falou do secretário de Educação, né? A gente sabe que houve toda uma mobilização da secretaria, na pessoa do secretário, para que esse prêmio ele também fosse uma realidade, né? Todo o apoio necessário. E como você disse, eu acredito que diante de tantas as dificuldades, Paulo Sérgio conseguiu fazer uma revolução e mostrar que Serra Branca tem potencial na educação, né? Desde de valorização dos professores, a implantação de uma educação patrimonial, né? A implantação das escolas integrais, as oficinas, né, de teatro, oficina de música, de horta, né, permacultura, né? Então eu acho assim que é uma realidade com muitas dificuldades, né? Mas ele conseguiu mostrar que com criatividade, valorização do professor, diálogo, apesar, né, que eu vejo que ele é uma ilha. É. É uma ilha em Serra Branca, né? Infelizmente, a gente sabe que dentro da própria gestão há pessoas tentando dificultar o trabalho dele. Mas eu já disse a ele que quem vai honrar o que ele fez por aquela comunidade, primeiramente Deus. Eu acho que o que a gente sempre canta e o que a gente planta, né, a gente colhe. Ninguém que planta bananeira, né, colhe limão. Então, eu espero Exatamente. que ele colha, né, tudo que ele tem plantado na valorização daquela rede. E aí, você teve uma experiência, né, como oficineiro. Eu queria saber dessa tua experiência, Josinaldo, como professor. Eu sei que você aí está projetando também fazer licenciatura em música, né, ter mais essa educação formal no sentido porque a gente acaba precisando dos papéis, né, para ser um professor de música, mas assim, como foi essa tua experiência na sala de aula com esses meninos, com esse monte de moleque vadio que tem lá no Cariri ainda? A princípio, quando eu cheguei assim, eu disse, eita, rapaz, o que é que vai ser? Que eu não tinha a experiência de criança de 6 anos, 8 anos. Só que depois que a gente começa a conversar, depois de uma semana, os meninos eles são fantásticos. É muito bom trabalhar com as crianças. Só que nós aí já temos adolescentezinhos também, 12 anos, 13 anos. Aí com esses a gente fala realmente música, realmente. Teoria Agora, musical mais. teoria e já mostra instrumentos. Os pequenos não, a gente leva só na graça, vai mostrando também, botando eles para cantar alguma coisa, vai brincando, mas muito produtivo. Produtivo para mim e para eles, porque no final a gente vê. A gente tem exemplo lá dentro da escola, no final do ano, o diretor de uma das escolas citou o nome de um aluno lá que o menino não era. Não, era um moleque vadio mesmo. Ele. Até as notas, a matemática do menino não era legal, o menino não se comportava bem nem em casa. Aí disse que a mãe dele disse,
que o menino era outra pessoa. Foi Porque transformado o pela menino música. levou uma flauta, a gente dava umas aulinhas de flauta e o menino... Aí, quer dizer, o tempo da travessura dele fazer alguma coisa, ele estava estudando a música ali, uma flautazinha. E as notas também, já passou de ano normal, sem precisar de ajuda do professor. Fazendo a parte dele já foi suficiente. E os meninos também, às vezes, você vê as brincadeiras deles no começo, tem uns que é meio violento. Depois de música, não. A gente começa a mostrar que eles têm que trabalhar em grupo, porque a música, ela exige muito isso. A gente tem que se trabalhar em grupo, que é a partir de um grupo que se faz uma música. E a escola é isso, é fundamental por isso daí, porque a escola tem essa força, a escola tem esse poder. Quando a escola se empenha em fazer alguma coisa, agora não é apenas os gestores, um diretor, tem que se ter um apoio, né? Que ninguém faz nada sozinho, né? Se não tiver um grupo que se ajudem entre si, cada um contribuindo com alguma coisa, mesmo que seja pouco, o importante é contribuir. Eu acho que o exemplo do Jericó, né, foi um exemplo fantástico. É um exemplo da comunidade. Jane fez o trabalho lá todo com o quê? Força de vontade. Foi o principal ingrediente, foi ela, que ela chegou assim do nada e reuniu um montão de gente lá, os outros professores e todos, vamos fazer, não vamos, quem pode fazer isso, quem pode fazer aquilo, e ninguém podia fazer nada, mas eles vão começar. E começamos e todo, assim, onde ela pôde buscar ajuda, pôde. Tinha pessoas que que tinha uma dívida com ela, com ela não, com as escolas em Sim. si, em contribuir com a aquilo, sociedade, com né? a sociedade, não chegou, mas a partir desse exemplo eu acredito que vai se chegar, vão começar a rever os conceitos, né? É lamentável, por exemplo, a gente esteve, né, nos dois Cine Jerico Hollywood, né? Nós tivemos o 1 e o 2. E em nenhum momento, né, a gente teve a presença, por exemplo, dos políticos, né? Não, Não tiveram lá nem prestigiando, né? A gente tem o secretário que esteve lá em todos os momentos e deu todo o apoio, mas apenas ele também, né? Mas se ela fizer um daqui para outubro, eu acho que eles vão. E o que é mais interessante é que eu acredito que agora todos eles gostariam de aparecer, porque vai ter um programa. E deixa eu aproveitar também, eu estou dizendo que todos eles vão, a gente até riu, mas com certeza serão bem-vindos. Serão Lá bem-vindos, a gente está de braços abertos para receber, para conversar, para pedir e para oferecer também. Nós só temos o que pedir, não. Nós temos muito para oferecer. Muito mais para oferecer, né? Pelo contrário, eu estava comentando isso até com a própria Jane, né? Que é um problema tão grande que a gente tem de política, de percepção política na nossa região, que esses políticos eles não têm nem a noção de como eles perdem capital político não apoiando um projeto desse como o de Jane, porque é um projeto que vai ter um programa especial da Globo e da TV Futura, da Futura, né, que é também da Globo, sobre o projeto de Jane. Um projeto que é de Jane, mas é da comunidade do Jericó, mas é de Serra Branca, mas é da rede, né? E que essas pessoas poderiam estar lá no programa, mas elas não estiveram lá no Cine Jerico Hollywood 1 e Cine Jerico Hollywood 2. Só quem esteve foi Paulo Sérgio, dando todo o apoio. E eu espero, isso que você diz, que essas pessoas elas se deem conta que a gente quer elas lá, não é para pedir, é para oferecer. Para oferecer, porque aquele projeto é muito lindo, que aquela comunidade tem muito, muito, muito a ensinar. Né? A gente teve a convivência com os alunos na produção dos filmes e também nas viagens que eles fizeram, tanto para Pesqueira como aqui para João Pessoa, para conhecer o cinema. Então, uma experiência linda que essas crianças, desde as crianças, eu não estou falando nem apenas dos professores, mas as crianças também têm muito a nos ensinar. E essas crianças vão ser a Serra Branca de 15 anos daqui para frente. Quando nós, né, e essas pessoas estiverem protagonizando pouco. Eu tenho até um convite para fazer para eles todos, que vamos realmente entrar na história, vamos entrar bonito, não vamos entrar e sair bonito, fazer... Porque você, é igual a história lá do Beija-Flor, você sair sabendo que fez a sua parte, aquilo é muito bacana, muito compensatório no final, né? Você, daqui a 20 anos, você
ouvir um aluno daqueles dali que não serão mais alunos, com certeza, o que eles quiserem, porque os meninos têm potencial para ser o que eles quiserem. E ter lá seu nome na história de Serra Branca. Não, fez isso, então isso é muito bacana. E hoje o que a gente lamenta é que a gente tem muitos que já passaram e tem muitos que estão atualmente que estão no mesmo caminho de dizer, não, fulano passou, mas se nunca tivesse passado teria sido melhor, né? E vai passar isso. Então o convite já é esse, vamos entrar e vamos deixar o melhor da gente, que isso vai levar a gente para a eternidade, porque as crianças que hoje são crianças, os jovens que hoje são jovens, amanhã são os adultos e as pessoas nós temos uma qualidade que a gente tem gratidão, né? A gente é do interior, a gente é sempre grato a quem nos faz alguma coisa. Agora, também somos, não vou dizer vingativos, mas nós temos a memória boa. Não esquecemos de quem nos fez o mal. Nós não vamos retribuir o mal, porque nós não viemos aqui para fazer mal para ninguém. A gente veio só para fazer o bem, para dar o melhor. É por isso que eu disse outro dia, faça o bem e não olhe a que quem sai ganhando é você. Que a lei do retorno vem. E até onde eu sei, ninguém consegue se escafeder. Não plante semente ruim, porque chega lá no fim você vai se arrepender. Tem muita gente que apronta e quando o tempo soma a conta, se espanta com o resultado, faz o maior chororô. Mas Deus tem tudo anotado e Ele não faz nada errado. Você colhe o que plantou. Muito bem, Josinaldo. A gente falou agora, né, dessa. Como é que eu posso dizer? Dessa referência que Serra Branca se tornou, né, ganhando o prêmio LED, né, de educação, de educadora referência que Jane ganhou. E a partir do trabalho do audiovisual na escola, né? Então, Serra Branca desponta com o audiovisual. Também foi selecionado com a produção de audiovisual da Lei Paulo Gustavo a nível estadual, né? De um projeto de neto sobre os quilombos. E nós sabemos que você, né, um coletivo que anda com você, nós aprovamos alguns projetos na Lei Paulo Gustavo também, a nível municipal, né? É um projeto, é uma lei emergencial que surge na pandemia, né, a Paulo Gustavo, de valorizar artistas e grupos de artistas, e a gente, eu acho que tem trabalhado, né, lá em Santa Luzia com um coletivo, e eu queria agradecer a você, a João, com o trabalho que ele faz de audiovisual, a Ju, que está sempre presente com a gente, Juliana Travassos, que também é uma pessoa muito dedicada à questão de cultura, Hugo, né, entre outras pessoas que estão nesse coletivo com a gente. E dentre essas aprovações a gente aprovou, né, o clipe Moleque Vadio, né, que a gente também quer lançar no aniversário de Sumé, né, e de Serra Branca, que é em abril, isso. Né, o Moleque Vadio. O documentário contando um pouquinho dessa tua trajetória, né? E os documentários, né, que a gente aprovou, né, sobre as rezadeiras e principalmente, que é o que você vai estar como diretor, o documentário sobre os tocadores de fole. Eu queria que tu falasse um pouquinho do documentário, mas falasse um pouquinho dessa tua relação com os tocadores de fole, citando, né, esses tocadores de fole que a gente quer salvaguardar a história deles. Os tocadores de fole, eu admiro demais, porque é um instrumento dificílimo. É um instrumento que está quase, vou dizer, em extinção, praticamente. E lá na região nós não estamos em extinção, nós temos ainda. E eu vejo, geralmente, são pessoas de uma boa idade, que então eu vejo eles como os meus pais, meus tios. A minha relação com eles é das melhores, porque existe o respeito e existe reciprocidade entre nós. Então eu vou para a casa de eu não tenho hora de voltar, não. Eu chego lá, se levar uma roupa, tudo bem. Se não levar, lá tem. Se levar uma toalha, se não levar, não tem problema. Tá sempre em casa. E são meus pais. Aí eu tô louco para conversar esse negócio aí dos fole, porque identifica muito. E é uma coisa, a cultura que só temos aqui no nosso Nordeste. E no Cariri nós temos bastante. Que nós encontramos até uma certa dificuldade
na seleção, porque é tanta gente boa que a gente gostaria de colocar todos e não tem como colocar todos nesse momento. Mas vamos para frente, né? E é uma cultura que a gente tem que, é algo que a gente tem que deixar vivo, né? Antes, porque eles já são bem idosos, né? Eles ainda tocam fole, mas a nossa região é rica, mas a gente está com dificuldade de pessoas jovens que passem adiante, né? É uma coisa que a gente não pode deixar que morra, né? Exatamente. Até que a nossa opção foi nós não temos, digamos, uma preferência. Para nós tanto faz. Então a nossa opção foi optar pelo mais, Antigo. assim, pelo mais velho, os mais velhos, porque amanhã é escuro, só Deus sabe, né? Então nós vamos trabalhar primeiro esses de mais idade, porque nós temos lá velho com 80, 86 anos tocando fole. Pois é, E eu acho assim que o fole seria a gente até pensando no nome do documentário, seria o som mesmo de Serra Branca, né? E a gente também nessa produção, né, do documentário também tem o apoio do professor Caio Paulino, que ele também trabalha com audiovisual, com oficina de drone, né? Então, que a gente possa fortalecer, né, essas pessoas que pensam em resguardar, né, esse patrimônio cultural do nosso Cariri, de Serra Branca e de Sumé prioritariamente, né, que é o lugar onde a gente está ali convivendo e faz parte da nossa história viva, né? da nossa história. E a gente tem que fazer isso hoje para não chorar amanhã, porque se quando a gente para assim para conversar quando eu digo que vejo os foleiros, os tocadores de fole com meus pais, às vezes eu vou para casa deles bater papo. E chega lá e eles começam a mostrar coisas que se perderam, que existe apenas na memória deles, porque são pessoas, apesar de uma idade bem elevada, mas a memória da gente é boa. Graças a Deus o Cariri fez isso pra gente. E são coisas que a gente tem que aproveitar enquanto se tem. Registrar essas coisas para os nossos filhos, amanhã os nossos netos. E, de repente, até incentivar o jovem, como você disse. Ter um jovem que se interesse em manter isso, que não é ruim. É muito bom, é muito valioso e culturalmente é maravilhoso a cultura do tocador de pífano, o tocador de fole, o tocador de rabeca. São coisas que a gente tem que registrar mesmo, porque só quem tem é nós, é o Nordeste, é o Cariri da gente. Josinaldo, então, quais são esses teus novos projetos para 2024, para esses novos tempos, além de produzir agora documentário? Qual seria algum projeto aí novo, alguma coisa que você queira dizer? Você falou do EP, quer falar do EP? Pronto, eu ia falar agora. A gente tá com um projeto também de um EP aí, e daqui para maio a gente volta aqui para falar mais. Vamos fazer, já tá tudo bem encaminhado, aí vamos trabalhar nas gravações e não vamos demorar muito, é porque são muitos projetos simultâneos, entendeu? Sim. Aí a gente tem que, de repente, tem um que a gente prioriza, não, vamos fazer primeiro esse. A gente foca mais naquele para não ficar todos, se não fica todos juntos, aí nenhum sai, né? Sim. E tem uns que a gente tem prazo para Sim, para entregar. cumprir Então, por quando a conta gente dos editais, né? dos editais. Então, o que a gente tem prazo, a gente vai priorizar por eles. Mas nós temos o projeto dos foles, temos os clipes, temos um clipe de Sumé, temos um do Moleque Vadio, temos esse do documentário com os foles. E para além dos teus sonhos de artista, qual é o teu sonho para o Nordeste, para o Cariri? A gente sonha todos os dias, porque se a gente não sonhar, não vale nem a pena a gente acordar. A gente tem que ter o sonho, pelo menos, Os de sonhos de acordar os sonhos amanhã. acordados, né? É. Então eu gostaria muito eu gostaria, não, eu vejo que a gente tem como melhorar o mundo. E se cada um der a sua contribuição, isso é muito bom. E eu sonho muito que a gente, pelo menos, que os homens, né, os homens em si, eles deixassem pelo menos nós cumprir o nosso papel, que a gente tem um papel aqui, a gente tem uma missão aqui a cumprir. A gente não veio aqui
para aparecer, aparece onde der, que ninguém também tá invisível, né? Mas a gente tem uma missão, então que deixasse a gente cumprir a missão da gente até o dia que Deus determinar para cada um da gente. Se fosse pensar para Serra Branca, eu acho que eu teria um sonho de Josinaldo, prefeito de Serra Branca. Uma Ah, Serra Branca que pensasse na arte, uma Serra Branca que valorizasse a arte. Se não fosse Josinaldo, que fosse ao menos Paulo Sérgio. era pronto, eu quero qualquer um, desde que pense no nosso futuro, nas nossas crianças, que é o mundo. O mundo é. A gente tem que focar nas nossas crianças. Não devemos. Precisamos de políticos que tenham visão daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, daqui a 20 anos, porque nós estamos carentes desse tipo de gente que eles vê amanhã, vê outubro, por exemplo. Passou de outubro, a visão já é outra, não tem. Que eles imaginassem, né, que eles estão construindo um mundo que fosse para os filhos Para deles. os filhos dele, para os netos dele. E mesmo que não fosse, quando nós nascemos, quando a gente nasceu, já tinha tudo aqui. A gente desfrutou de tudo que os outros fizeram. Então, é mais do que A gente tem que devolver, correto né? a gente deixar alguma coisa para alguém, Para os né? outros. Para os outros. Quando eu digo filho, é imaginando que eu acho que quem é mãe e pai mexeu com o seu filho, né? Mexeu no seu coração. Então, é no sentido, quando eu digo filho, é que se a gente imaginasse todas as nossas ações como se elas fossem para os nossos filhos, a gente agiria de forma. E quando a gente entra nesse meio, aí a gente vê que realmente todos são filhos, porque a gente chega numa escola lá e quando, de repente aqueles alunos a gente quer, o mesmo que a gente quer para os nossos filhos, Sim. gostaria que aqueles meninos tenham uma relevada, a gente vai lá, Dar uns dá uns puxa a carões, orelha do bom sentido. cobra alguma coisa, e mostra para ele, às vezes tem outro que tá certinho, a gente, olha, fulano como tá certinho, para ele se acertar também, que a gente não vai lá levar o mal, nem desejar o mal não, jamais, a gente só quer o melhor mesmo, que é o que o ser humano tem que pensar, é assim, não importa se eu vou ganhar amanhã, se não vou, isso que eu vou ganhar. Eu fazendo o bem, o bom, eu vou com certeza. Não precisa o beneficiado hoje, no caso as crianças, me devolver amanhã. Precisa ele ser bom e ter condições de fazer a bondade para alguém. Quando eu digo, assim, até em tom de brincadeira, né? Josinaldo ou Paulo Sérgio, prefeito de Serra Branca, e você diz, não é no sentido de que seja a pessoa de Josinaldo ou de Paulo Sérgio ou qualquer outro que seja, que eu nem tenho mais uma vida ativa política em Serra Branca, no Cariri, mas político partidário, né? Porque política a gente tá, porque quando a gente está fazendo arte, está Neta fazendo de seu música, Mané Guilherme e não tinha neta de como, Manuel né? Guilherme e de Eunice Regis, não tem como. Mas eu quero dizer no sentido de pessoas que priorizam a educação. Não tem como a gente. A educação é saúde, a educação é infraestrutura, a educação é tudo isso, porque para além do superficial, tá os processos educativos. Então, se você não prioriza, não olha a educação como algo, como coração de qualquer coisa, né? As outras coisas não vão ter Só quem alicerce. melhora o mundo, só quem muda o mundo é Deus, que Ele é o dono de tudo. Mas eu tenho certeza que a mudança de Deus ela vem pela educação. Ela começa dentro da escola. Se a escola se mobilizar, se a escola tiver apoio, que a escola se mobilize, sim, é porque o apoio que nós temos é muito pouco. Uma Muito coisa que pouco você no diz. sentido de apoio mesmo, apoio financeiro, apoio de chegar lá. Às vezes a gente não tem o apoio de uma palavra. O cara chegar lá, um político bom, não, está legal, está bacana. Isso às vezes já é até aquele incentivo, às vezes ele não deu um centavo, mas foi lá, participou e nós não temos isso, nós estamos muito carentes desse negócio aí. Você diz uma coisa que me chamou a atenção quando você diz quem transforma o mundo é Deus, mas ele está na escola. Com Às vezes a certeza. gente pensa que vai encontrar Deus nas igrejas, né? As pessoas fazem essa relação, onde Deus está, ele está na igreja, mas ele está nesses processos de educar. Porque o processo de educar é o processo de amar, de buscar transformar-se com o outro, e transformando o outro, a gente transforma o coletivo. E dentro da escola, o aluno vai adquirir o conhecimento, a capacidade de entender
quem é Deus, o que é que Deus quer de cada ser humano, né? Deus como conhecimento, né? Como conhecimento de Exatamente, tudo, como que é. gera todo o conhecimento. Josinaldo, a gente está acabando. Eu queria te agradecer. Esse. Esse é. Esse. Mas eu queria que a gente finalizasse, né, com algum poema teu curtinho aí, alguma coisa que fosse uma mensagem que você passasse para quem está nos seguindo, quem está acompanhando e quem passou essa hora aqui com a gente. Então, Kate, de antemão eu quero agradecer a você e agradecer a todas as pessoas que vão nos assistir, que estão nos assistindo, e agradecer a Deus por esse momento, né? Que para mim é muito importante e a gente vai estar aí de volta. Então eu vou deixar uma poesia, uma estrofe apenas. Corpo leve. Carregue seu corpo leve, que o ódio pesa demais. Em vez desse sentimento mesquinho, podre, nojento, bote no seu peito paz, que aí o mundo melhora. E quem fizer isso agora, jamais quer voltar atrás. E eu garanto que é isso mesmo. Se a gente fizer tudo de bom que a gente fizer, não vai voltar atrás nunca. E vale a pena, vale sempre a pena. Vale sempre a pena. É uma colheita certa, né? Certo. Mais uma vez, obrigada, Josinaldo, por tudo, né? Não só por estar aqui, mas por acreditar nos projetos que a gente tem em comum, coletivos, juntos, né? E eu só tenho a lhe agradecer, tá bom? Obrigada. Obrigado. E a você que acompanha o nosso podcast aí no Spotify, acompanha o nosso podcast no YouTube, no Instagram, eu queria agradecer, pedir para que você curta, compartilhe, fale do nosso podcast para os seus amigos, né? É uma satisfação, a gente está começando, mas acreditando que a gente precisa ocupar esses territórios da internet para falar de educação, de cultura, de políticas públicas voltadas para a educação e cultura. Então, eu conto com vocês nessa partilha, agradeço por empreender junto comigo nesses processos educativos. Falar em educação, às vezes, parece piegas, parece uma crença religiosa, mas essa tem sido a minha crença religiosa, a minha crença de que Deus ele está nos processos educativos, porque ele é a própria ciência, o próprio conhecimento. Obrigada a todos, a todas. Fique conosco, curta, compartilhe e obrigada.